Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor nosso Deus. Graça e paz, amados. Quero reservar esse momento para estar compartilhando com vocês a palavra que Deus trouxe ao meu coração diante desse tema o qual nós temos buscado nesses dias orando, que é gerados pela fé. Deus me fez olhar para a vida de Ana, lembrar da história de Ana. E eu queria ler a passagem que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5 e 6. Diz assim: porém a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estive lendo essa passagem da palavra do Senhor de 1 Samuel, e esse texto nos mostra que Eucana era casado com duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. A Bíblia diz para nós que a Penina, a segunda mulher do Eucana, ela tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. A palavra do Senhor também nos revela que aquela família era uma família que temia o Senhor, porque vemos que Eucana, ele sempre subia, para oferecer sacrifícios e prestar culto ao Senhor dos Exércitos, levando sempre a sua oferta. Diz que ele subia, uma vez ao ano ele subia à cidade e ia até a Siló, onde havia ali o sacerdote Eli, e ele oferecia sacrifício ao Senhor. Ele dava às suas mulheres porções, ou seja, oferta, para que elas também pudessem oferecer a Deus o seu sacrifício. E dava essas porções tanto a Penina como a Ana. A palavra do Senhor diz que Eucana amava a Ana e dava a ela porção dobrada. Ou seja, ele tinha um amor, um carinho especial por Ana. Talvez até mesmo a sua condição de não poder gerar filho não era um impedimento daquele homem amar aquela mulher. Porém, a palavra do Senhor diz que Ana, ela se sentia angustiada, atribulada de espírito. Ela chorava e ela também se sentia magoada, podemos dizer assim, irritada, melhor dizendo, com a situação de ver a sua rival, pois a palavra chama assim a Penina, que ela provocava a Ana excessivamente. Amados, eu estou falando essa passagem aqui para trazer algo para nós a respeito de você gerando em fé uma promessa, você gerando no seu espírito uma palavra de Deus, você gerando num espírito um sonho que você tem no coração, você buscando a Deus para que aquilo que tanto você deseja e almeja seja realizado. Não é diferente de nós. Todos nós temos desejos, sonhos. Todos nós temos coisas que desejamos realizar, que desejamos ver se cumprir, que desejamos que aconteça. É bem verdade que muitas coisas que estão no nosso coração hoje, com o tempo você vai perceber que aquilo não foi você mesmo que desejou e que colocou em seu coração, mas sim o próprio Deus que colocou no seu coração. Porque Ele tinha projeto, porque Ele tinha
planos para que aquilo viesse a acontecer. No caso aqui que nós vemos de Ana, vemos uma mulher que deseja ardentemente em seu coração um filho. Talvez não só pela questão da cultura, porque naquela época uma mulher não poder gerar filho, não ter filho, ela era considerada como uma mulher desfavorecida, uma mulher que não tinha o favor de Deus, uma mulher que era amaldiçoada. A palavra muito forte, mas era a realidade da tradição, do costume dos judeus naquela época para uma mulher que não gerava filho. E agora imagine ela diante de Deus, diante do Senhor, se sentindo desfavorecida, se sentindo amaldiçoada e ainda mais tendo que enfrentar a provocação da Penina dentro da sua casa. Via aquelas crianças correndo dentro do lar, de um lado para o outro, chamando a Penina de mamãe, mamãe, aquele som que ela ouvia as crianças dizer em relação à Penina, porém, era uma das coisas que ela desejava também ouvir do seu filho, ouvir de alguém que foi gerado no seu ventre. Mamãe, mamãe. Amados, quando eu olho para a palavra, nós vemos aqui algo bem claro. Em algumas versões você vai dizer que ela era estéril, Deus havia feito ela estéril. Em uma outra versão, na Bíblia Viva, você vai ver nos dizendo que Deus não permitiu que Ana tivesse filho. Nessa versão, na versão atualizada, você vai ver o mesmo texto, o mesmo versículo, dizendo que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Quando vai buscar no original mesmo dessa palavra, o fato dela não ter tido filho, havia como se da parte do próprio Senhor estivesse impedindo ela de gerar filho, estivesse impedindo ela de realizar esse sonho. E quantas das vezes nós nos sentimos assim, irmãos? Como se nós estivéssemos sendo desfavorecidos, como se o nosso sonho estivesse sendo impedidos de serem realizados. Como se houvesse algo impedindo que aquilo viesse a acontecer, venha a acontecer. Quando a Bíblia fala que Deus havia cerrado a madre, é como se o próprio Deus estivesse segurando o útero de Ana, impedindo dela gerar. Agora veja só, quando você olha para a palavra, você vê que Deus abençoou a gestação, no sentido de que deu ao homem o poder, a graça de serem fecundos, de gerar. Ele mesmo disse: multiplicai e enchei a terra. Nós sabemos que a vida é um dom de Deus, nós sabemos que é Deus que dá a vida, é Deus que concede a vida. Nós também entendemos que a família é um projeto de Deus. Deus que instituiu a família e abençoou. Como Deus poderia como Deus pode estar impedindo de alguém ter algo bom e maravilhoso, o qual Ele mesmo ordenou que houvesse, que tivesse como a gestação. O que Ele faz, o que nos faz pensar nesse momento é Deus não permitir que alguém tivesse uma bênção, uma vitória. Eu sei que essas coisas a gente acaba pensando porque, amados, há pessoas que dizem assim, se Deus quiser me dar, se Deus quiser que eu tenha, se Deus quiser que isso aconteça, vai acontecer. Eu sei que existe a soberania de Deus. Eu sei que Deus tem tudo escrito
Eu sei que Deus é onisciente, onipresente, é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei também que Deus, Ele faz tudo no tempo certo, na hora certa, da maneira correta. Eu sei também que Deus vela para cumprir a sua palavra e a promessa que Ele nos faz, Ele nos dá o sim e o amém. Agora, o que é que nos leva a pensar a respeito de Ana estar sendo impedida? Como diz em algumas passagens, Deus havia, na minha Bíblia aqui, diz em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 5, nos diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Sempre está conduzindo que é Deus que está impedindo, é Deus que não está permitindo, é Deus que não está concedendo. Amados, isso às vezes nos faz ficar entristecido e abatido. Deus não permitir algo tão importante, tão precioso, tão valioso, que é a vida e que é o sonho de Ana. Aí você diz assim, mas como Deus pode fazer uma coisa dessa? Mas como Deus pode impedir uma pessoa, de ter algo tão maravilhoso que é um filho? E você pode trazer essa mensagem, essa passagem para a sua vida. Você que está orando pela sua família, você que tem pedido e tem gerado através da oração a salvação dos filhos, talvez a libertação do esposo, a mudança que você deseja na sua casa, no seu casamento. Talvez a sua oração não seja nem ainda pelos filhos, mas seja pelo casamento que ainda não aconteceu. Pelo casamento que não foi realizado. Quantas pessoas que nós conhecemos, uma vez até se casou, mas não foi feliz, se decepcionou, foi deixada, foi abandonada, divorciada, foi trocada por outra pessoa. Sabe? Essas coisas que nos faz a gente pensar, Senhor, será que eu não posso ser feliz no casamento? Será que eu não posso ser feliz na vida sentimental? Pessoas que já tiveram muitas decepções, muitos desacertos, pessoas que já tiveram situações de decepção mesmo, de angústia, de perdas. Pessoas que olham para a sua casa e não podem ainda dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque tem um filho que está longe, tem um filho que está se drogando, tem um filho que está na prostituição, está no vício da bebida, do cigarro, tem uma filha que está afastada, que está longe. E aí a gente vai se corroendo por dentro, vai chorando. Se nós dizemos, se é vontade de Deus que eles sejam salvos, se é vontade de Deus que eles estejam na casa do Senhor, porque estão longe e porque estão desviados, porque estão afastados, porque eu não tenho isso, se é vontade de Deus que eu trabalhe, que eu mantenha a minha casa, que venha o sustento, porque as portas estão fechadas. São perguntas que nos vêm. Senhor, se o Senhor quer que eu honre os meus compromissos, pague a minha água, pague a minha luz, dê comida, tenha sustento, tenha a roupa para vestir. Se o Senhor quer isso, e por que tem me faltado? Porque eu passo por dificuldade, porque me falta aquilo que deveria ter, porque eu não tenho aquilo que é importante. Será que não é importante uma pessoa ter uma casa para morar? Será que não é importante a pessoa ter sempre o alimento na mesa? Será que não é importante a sua mãe, o seu pai, poder dar uma vida digna aos seus filhos? Amados, será que não é tão maravilhoso e importante aos pastores terem as suas igrejas cheias de vida, de almas? E parece que ora e ora
e as portas estão como se tivesse fechada, os corações endurecidos, você prega e parece que a palavra bate e volta. E aí você entende, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que isso vai mudar? Tem coisas que parece que está fugindo ou já fugiu há muito tempo do nosso controle, do nosso entendimento, das nossas razões. E Deus ministrou ao meu coração que existem coisas que para acontecer é necessário um período de oração, de jejum e de entrega. Existem coisas que para acontecer a gente não ora muito, a gente não pede muito. Parece que só passou na nossa mente, no pensamento, e Deus realiza. Deus vai e concede. Existem coisas que você ora e faz orações simples e parece que o céu se abriu naquele momento que você orou com poucas palavras e a bênção veio, a resposta veio, a providência chegou, o livramento foi dado, a proteção se estabeleceu. Você está entendendo, amado? Mas existem coisas na nossa vida, existem bênçãos, existem promessas, existem sonhos que para serem realizados, eles requerem de nós um tempo de choro, um tempo de lágrimas, um tempo de clamor, um tempo de oração, um tempo onde parece que a nossa alma fica angustiada e se entristece, querendo resposta, querendo razões, querendo que alguém dê uma explicação. Eu não sei se você já passou por um período onde você queria que a vida lhe explicasse, onde que você desejava que Deus lhe desse razões e explicações. Eu acredito que sim, porque eu não sou diferente de ninguém. E aí nós vemos na palavra que Ana, ela sempre ia e subia até Siló e levava a sua oferta e se colocava perante o altar do Senhor e orava e chorava e buscava e passava um tempo em jejum e não comia, e o seu coração se entristecia, a sua alma se derramava, e ela começava a se colocar, né, diante de Deus, apresentando a sua alma amargurada. Ela orou e chorou muito. E eu vejo aqui, não é uma pessoa que está chorando muito porque Deus tapou os ouvidos para não ouvir. Porque Deus reteve a sua mão abençoadora. Eu vejo essa passagem de Ana e Deus me dá entendimento hoje, totalmente diferente como eu tinha antes, porque a gente tem que crescer em fé. A gente tem que ir amadurecendo na nossa caminhada com Deus. E você vai ver que com o tempo você vai entender que muitas coisas que você achava que era de um jeito e não era. Que muitos erros e conceitos errados, podemos dizer assim, que nós temos a respeito de Deus e da sua palavra. E que somente pelo Espírito Santo de Deus, Ele traz luz, iluminação, Ele traz revelação, entendimento e nos dá a graça de compreender que não é exatamente como nós pensávamos, não é exatamente como nós estamos julgando. Porque há momentos que a gente julga Deus, há momentos que a gente não entende porque Deus está fazendo daquele jeito. Mas a palavra do Senhor nos diz no Salmo 126, aleluia, que aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que passam tempo chorando, se derramando do Senhor, amados, nós temos a palavra que nos diz e nos garante que haverá o tempo de colher aquilo que foi semeado com choro, com lágrimas, aquilo que foi gerado debaixo de oração, de clamor, de jejum. Haverá o tempo onde Deus vai trazer a realização, vai trazer o tempo de colher, né? A palavra do Senhor nos diz, louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 126, nos versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados, essa palavra nos faz lembrar também a questão da gestação. Uma mãe que gerou, eu nunca tive esse prazer, esse privilégio de gerar um filho no meu ventre. Mas eu sei o que é gerar no espírito. Eu sei o que é gerar uma vida, o que é você trabalhar, trabalhar em oração, em dedicação, em estudo, em discipulado, em estudo bíblico, em conselhos, em acompanhamento pastoral, para até que você veja Cristo formado naquela vida. É uma gestação também. É um tempo que se leva. Nós sabemos que a gestação de uma mulher, ela, no seu tempo normal, na sua normalidade, é de 9 meses. Mas existem gestações que são menos, como existem gestações que são mais. E eu quero dizer, amados, que a mulher, quando ela está gestante, tudo muda na sua vida. O seu corpo muda, o seu humor muda, o seu lado emocional muda, o seu metabolismo muda, os seus hormônios mudam. Há uma mudança no seu ser. Há uma mudança não somente na parte física, que vai desenvolvendo e crescendo dia após dia, mas existe também uma mudança no emocional, no psicológico. Aquela mulher está se preparando para ser mãe. Aquela mulher, ela vai começar a desfrutar de sentimentos nunca experimentados, nunca visto, nunca sentido. O sentimento de ser mãe, de ter uma vida gerando dentro de si. Eu já ouvi vários testemunhos e eu costumava perguntar à minha irmã, na sua gestação, a primeira gestação dela, ela falava muito do que estava sentindo, porque era tudo novo. Ela um movimento que fazia, um empurrar do pezinho que acontecia na sua barriga. Ela dizia, ela está chutando, está se mexendo. Ela falava que quando deitava de um lado, o bebê reclamava, porque o bebê tinha um lado que gostava de deitar. E a mãe tinha um outro lado. A mãe deitava de um lado, mas a criança, era o costume da mãe, era deitar daquele lado. Veja só, a gestação nos faz mudar costumes, hábitos. A gestação nos faz mudar a nossa vida. A gestação nos leva a ter sentimentos, os quais nós nunca tivemos. Irmãos, eu estou falando de você gerar em fé, de você gerar no espírito, de você ficar grávido da sua bênção. Você começar a gerar através de palavras proféticas, de choro, de lágrima, mas crendo, não abandonando, não deixando de crer, não deixando de confiar, não deixando de olhar para a promessa que o Senhor fez. Aleluia. Aleluia. Há coisas que precisam serem mudadas. Há costumes que precisam ser mudados. Há hábitos que precisam serem mudados. Há coisas que precisam passar a existir, outras que precisam deixar de existir. Você está entendendo? E esse período é importante. Esse período que você se dobra a esse novo momento, que você se rende a essas mudanças, é que vai, sabe, determinar por quanto tempo você vai ter que esperar essa vitória. O quanto você se dobra, o quanto você está apto, o quanto você está disponível a abrir mão de costumes, de hábito, de jeito. Mas eu sempre fiz assim. Mas eu acho que é assim. E eu me fez lembrar da minha irmã, que ela tinha um lado que ela dormia, tinha um jeito que ela gostava de dormir, mas quando ela ia deitar, e aquela criança que já crescia dentro de si, quando ela deitava daquele jeito, a criança parecia que reclamava, e que dizia, assim é incômodo, assim eu não quero, mexe de lado, mamãe, sai dessa posição, que eu não quero essa posição. Irmãos, Deus está dizendo dentro de nós, sai dessa posição, eu não quero você nessa posição. Muda os seus hábitos, muda seu costume, porque você está gerando algo precioso, algo valioso. E talvez você esteja dizendo, mais precioso é meu sono,
mais precioso é meu sono, mais precioso é a minha cama, mais precioso é a forma de eu dormir. E o Senhor está dizendo, não, mais precioso é o que você carrega dentro de si, porque você vai ter tempo para dormir do seu jeito depois. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para mim, não é desse jeito, não é dessa forma, Silvânia, que você vai conseguir. Você precisa mudar costumes e hábitos. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo, minha irmã. Deus está falando contigo. Existem costumes que precisam serem mudados, hábitos que precisam serem transformados. Você precisa tomar uma posição diferente. Talvez você está hoje querendo ficar na mesma posição, mas o Senhor está dizendo, não é nessa posição que você vai gerar. Não é dessa maneira que você vai conseguir gerar no seu espírito. Essa maneira é desconfortável, essa maneira é a maneira errada, essa maneira não vai dar certo. Anda sobre canto e da lava sobre anda lá. Uma outra coisa que me faz ver, irmãos, a importância de se derramar diante do Senhor. A Bíblia diz que sempre, mesmo Ana chorando, mesmo Ana não tendo filho, mesmo Ana amargurada, ela não deixava de ir à casa do Senhor. Não foi um impedimento para ela buscar a Deus. Quantas das vezes nós estamos deixando de buscar a Deus porque um sonho não se realizou, porque algo não se cumpriu, porque nós não tivemos aquilo que gostaríamos que acontecesse naquele exato momento. Não entendemos a questão do tempo, não entendemos a questão da espera. A Bíblia diz, amados, se você observar no livro de Hebreus capítulo 11, aleluia, louvado e engrandecido seja o Senhor nosso Deus. No versículo 1 ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amados, a fé é a certeza, você está tendo convicção de esperar aquilo porque você está certo de que vai acontecer. A mãe está vendo a criança crescendo dentro do seu ventre, ela sabe que é um filho, ela sabe que é uma vida, e ela sabe que vai chegar o dia daquela criança sair dali. E ela vai poder ver o rosto, ela vai poder contemplar nos seus braços. Então, amado, o tempo que a gente chora, o tempo que a gente sente dor, que é desconforto, que é desfavorável, não se compara com a alegria de ter a bênção nos braços, de ter a bênção nas mãos. Não se compara. Eu já ouvi muitas mães dizer, pastora, eu não lembro mais como foi a dor. Eu sei que foi dolorido, eu sei que doeu muito, mas não consigo mais imaginar a dor. Parece que aquela dor foi apagada. Algumas dizem, eu me lembro de tudo. Eu sinto a dor, não gosto nem de falar. Teve pessoas que ficaram, parece que traumatizadas, mas existem mães que ela disse que quando viu a criança, ouviu o choro, uma alegria imensurável invadiu o seu coração, que ela esqueceu a dor, ela esqueceu as noites que não dormiu bem, os enjoos, ela esqueceu as cólicas, ela esqueceu a azia que teve durante toda a gestação. Como se diz assim, a minha bênção superou aquele tempo que foi necessário, que foi importante, de choro, de lágrima, de dor, de desconforto, de cansaço, de peso, de indisposição. Quem já ficou grávida sabe do que eu estou falando. Pais que acompanharam as mulheres grávidas sabem mais ou menos, entende porque acompanhou a esposa do que eu estou falando. E amados, Deus está falando conosco. Gerar em fé é ter uma certeza de que vai acontecer. A espera não é porque quem sabe Deus vai fazer, mas a espera é com convicção de que vai nascer, de que vai vir, de que vai acontecer, de que as coisas vão ser transformadas, de que as portas vão se abrir, de que a assinatura vai ser dada, de que aquilo que precisa ser liberado vai ser liberado em nome do Senhor Jesus. Quando a gente olha aqui para a palavra, no texto de Ana, diz também que aquela mulher fez algo que eu acredito que abriu a porta da bênção, e que muitas das vezes nós não entendemos que existem realmente chaves
que abre a porta da bênção. Eu vou repetir, existem chaves que abrem a porta da bênção. Aquilo que estava travado, aquilo que estava impedido, aquilo que estava retido, Deus nos concede a chave de abrir. E aqui mostra o texto da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor. No versículo 10 e no versículo 11. Diz assim a palavra de 1 Samuel, capítulo 1. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava com a sua alma amargurada, mas ela orou. Ela estava entristecida, mas ela foi ao templo. Ela estava sendo provocada, excessivamente irritada pela sua rival, como diz o texto, mas está entre aspas, com a Penina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ela não deixou de adorar o Senhor. Ela não deixou que a situação que estava acontecendo na sua casa a impedisse de buscar a Deus, a impedisse de ir à igreja, a impedisse de se derramar diante do Senhor. Oh, meu irmão, não deixe que as coisas que estão acontecendo ao seu redor lhe impeça de ir à casa, lhe impeça de adorar o Senhor, lhe impeça de orar, lhe impeça de se derramar diante do Senhor. Rabassuriande canto e dalaia. A presença do Senhor é forte, é tremenda nessa palavra, meu irmão. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo. Xarabacanta, lava sobre canta. E a palavra do Senhor diz que Ana se levantou com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. O seu coração estava quebrantado, estava derramado diante da presença do Senhor. Isso abre chave, irmão, abre porta. Essa é uma chave que abre aquele momento que você ora a Deus, se derramando, se quebrantando, colocando sua amargura, sua tristeza, sua angústia, o que lhe incomoda diante do Senhor. Muitas das vezes a gente corre dessa frente a frente com Deus, desse momento, né? De frente a frente com Deus. Muitas das vezes queremos fazer oração superficial, oração por longe, sem abrir o coração para Deus, sem se derramar diante do Senhor. Tem gente que diz assim, vou chorar nada, vou dar gosto nada ao cão. Mas quando é um choro se derramando, irmão, quando é um choro se quebrantando, a Bíblia diz que Deus não despreza o coração contrito nem quebrantado. Esse choro tem valor diante do Senhor. Quando você chora se derramando, reconhecendo, Pai, eu estou aqui necessitada, eu estou aqui nessa condição, precisando do teu favor, precisando do teu auxílio, precisando da tua mão. É diferente, amado, quando nós, aleluia, nos derramamos. Mas eu quero mostrar a chave que abriu a madre de Ana, a chave que fez com que tirasse a mão do Senhor que estava retendo o seu, prendendo, né, cerrando o seu útero, impedindo que ela gerasse, que é o versículo 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que Ana fez um voto. Como é importante, irmãos, como foi importante esse voto que Ana fez com Deus. Você já fez um voto com Deus? Você cumpriu o seu voto? Você já fez um voto com Deus, já fez promessas a Deus e desistiu e não cumpriu? É isso que está acontecendo, irmãos. Muitos estão abortando os seus sonhos. Começa gerando, mas desiste. Não dá continuidade. Isso se chama aborto. Isso se chama deixar de gerar. Quando você desiste de crer, quando você desiste de sonhar, quando você desiste de acreditar que aquilo é possível, que aquilo é real, que está chegando, que vai chegar o tempo que Deus vai conceder, você está abortando, você está deixando de gerar. A palavra do Senhor diz que Ana
fez um voto com Deus e ela cumpriu. Você pode observar lá no capítulo 1 mesmo e no capítulo 2 que ela cumpriu o voto dela. É importante nós cumprirmos o que nos propomos a fazer. Eu sei que o diabo traz condenação e acusação, querendo lhe acusar, lhe condenar, para que você diga assim, realmente eu não tenho cumprido, eu não tenho sido fiel, é assim mesmo, e tá bom, então pronto, não, nada vai acontecer, para que você desista de tudo, desista de sonhar, desista do propósito, desista do projeto, desista da família, desista do casamento, desista de procurar emprego, de fazer currículo, de fazer curso, desista de tudo. Desista de recorrer à justiça. É assim que ele faz, irmão. Tenta nos fazer abortar os sonhos. Mas Deus está me trazendo hoje. Volte a sonhar. Creia. Gere de novo. Atente para a gestação que você está aí gerando no seu espírito pela fé em nome do Senhor Jesus. Ela fez um voto e ela disse, ela deu ao Senhor. Que coisa tremenda. Ela se consagrou a Deus, mas consagrou aquilo que trazia no seu ventre. Irmão, quando essa bênção que você tem pedido for para a glória de Deus, não for para a sua exaltação, não for para você mostrar, para se vingar, para você dizer, tá vendo? Agora sou eu que não quero. Agora, olha aí, olha, você me deixou. Agora você veio pedir para voltar, agora eu que não quero. Tem gente que está pedindo coisa para se vingar, para dar o troco, para se vangloriar, para se amostrar. Tem gente que pede coisa para mostrar para os outros. Ah, eu quero um homem, mas eu quero um homem bonito, porque minhas colegas têm que ver que eu namorei com um homem bonito. Nem olha se ele é cristão, se ele tem temor do Senhor, se ele é trabalhador, se ele tem, sabe? Ah, não, eu quero um homem rico, porque eu quero sair dessa miséria, porque essa vida de perrengue, essa vida de necessitado, eu não quero não, eu quero uma vida próspera, para eu ter as coisas, para não ter que pedir nada a ninguém. Isso é fruto de orgulho, isso é fruto de alma ferida, isso é fruto de pessoas que ainda não aprendeu a lição, por isso que ainda está demorando. Ana aprendeu a lição no tempo da espera. Ana mudou a seu posicionamento, a inclinação do seu coração foi mudada no tempo da espera. Ela agora não quer mais um filho para dizer, olha Penina, eu também tenho um filho. Olha, também eu sou mãe. Olha, eu não sou amaldiçoada não, eu sou abençoada. Tem gente que pede bênção para mostrar aos outros que é abençoado. Tem gente que pede bênção para postar no Instagram, no Facebook, no Story, no status. Entendeu? Mas não é isso, Deus quer que glorifique. Ana estava pedindo filho, Deus tinha um plano maior e muito grande para Ana. Deus queria dar a ele, era um profeta, não só para ela, mas era algo para a nação. Ana estava querendo até muito tempo, Ana estava querendo gerar algo para ela, mas Deus queria algo para ele. E que quando ela entendeu isso, ela disse, Senhor, será teu, e ele será teu para sempre. Aleluia. Ana estava queria gerar apenas um filho, mas Deus queria gerar um profeta. Deus queria gerar um juiz, Deus queria gerar algo para a geração, para a nação inteira. Muitas das vezes nós estamos pedindo pedidos egoístas, só para nós, só para nossa realização, só para o nosso bem. A Bíblia fala sobre isso lá no Tiago, pedis, mas pedis mal, pedis para esbanjar, pedis só para o seu próprio benefício, para a sua vanglória, para a sua vaidade. E isso, irmãos, quando nós consagramos a Deus e damos a Ele toda a honra, toda a glória, essa é a chave que abre a porta. Que Deus te abençoe, que você tenha entendido essa mensagem. Desculpe, ficou longa, mas é para abençoar a tua vida. Ouça e seja abençoado. Escute novamente e seja abençoado. E compartilhe com pessoas que precisam receber essa palavra em nome de Jesus.